Tá aparecendo para vocês, pessoal? Tudo certo? Sim, sim. Beleza, obrigado. Bom, aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Não sei se esses números estão bem atualizados, mas aqui é a demanda de água doce no Rio Grande do Sul, tá? E quando se fala em água doce, é a água que está disponível para nós, tá? Tanto água subterrânea, água do lençol freático, né? Aliás, do artesiano, a maioria, né? Como água superficial, que é a principal, tá? Doce, né? Que a gente captar água do mar, água salgada, tem um custo ainda para retirar o sal ainda muito caro. Tá? Então, a gente acaba usando água doce. Que se a gente for pensar a nível mundial, tá? A quantidade de água disponível no planeta, o maior volume, obviamente, é nos oceanos, então é água salgada. E depois disso é nas geleiras também, água que não está muito disponível para nós, né? Não tem como a gente trazer a geleira lá, as geleiras lá dos polos para o nosso. Então, o grande volume de água está aí. Aí depois são as águas dos rios, e aí vem a questão da poluição, e juntamente com a água subterrânea, ali, a água que tem nos aquíferos. Tá? Aqui a gente, no Brasil, aqui inclusive sobre o Rio Grande do Sul, sob o Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui o aquífero Guarani, então, um importante manancial subterrâneo. Tá? Mas sob demanda dessa água doce, então, no Rio Grande do Sul, o maior volume, 89%, é para irrigação. Tá? Então, esse é um dos problemas, é uma das questões que boa parte da água doce, tudo bem que ela retorna, mas ela vai sofrer uma contaminação aí, é utilizada em culturas, na agricultura, tá? Principalmente arroz e outras culturas irrigadas. Tá? Depois, ali, o uso animal e rural, também, em segundo lugar, e depois indústria e consumo humano. Tá? Aliás, depois consumo humano e, por último, indústria. Tá? Essa é a demanda de água do Rio Grande do Sul. No Brasil, isso muda um pouquinho. Há um aumento mais expressivo do consumo humano e da própria indústria. Tá? Porque, por exemplo, pega regiões mais industrializadas, como é o caso da região sudeste. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui da briga pela água bruta aí, né? Isso eu me lembro que, acho que foi em 2004, que teve aqui no estado, no verão de 2004, teve uma seca muito grande aqui no estado. Tá? Foi 2003, 2004. Okay? E houve ali na região de Montenegro, não sei se vocês vão estar lembrados disso, mas houve uma discussão muito grande da Corsã com os arrozeiros, com o pessoal que se vocês forem numa lavoura de arroz, ali vocês vão ver que eles têm verdadeiros canais de irrigação de água, né? Eles captam água direto dos mananciais, tá? Então começou ali uma disputa pela questão da água, tá? Porque no momento que o arroz puxa essa água, diminui a disponibilidade para o consumo, tá? Diminui a água bruta disponível para a concessionária. E se já está no nível baixo no manancial, isso pode se tornar bastante grave, tá? Porque são vazões muito grandes puxadas pelos arrozeiros. Okay? Então, é até uma discussão interessante, né? O que precisa produzir, ele precisa produzir para a subsistência dele também, e não só para isso, porque ele está produzindo alimento, né? Necessário, arroz tem uma demanda grande também, né? Mas naquele momento era mais importante o consumo de água, o abastecimento de água pública. Tá? Aqui eu não vou também, já falamos sobre o saneamento, né? Mas aí mais especificamente sobre a água, né? Então a Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 10 mil pessoas falecem por dia em consequência de acidentes e doenças causadas por falta de habitação adequada e serviços essenciais de água e esgotamento sanitário. Tá? Vejo que a gente está hoje falando muito do coronavírus, mas vejam que isso tem diminuído, assim, aqui no Brasil também tem melhorado um pouquinho, tá? Mas ainda muita gente morre por falta de saneamento. Aqui falando um pouquinho dos usos da água, da importância da água, né? Então, dessedentação, o uso mais importante, né? O abastecimento público, né? Controle e prevenção de doenças, promoção de hábitos higiênicos da população, desenvolvimento de esportes, como natação, melhoria da limpeza pública, conforto e segurança coletiva, refrigeração e combate a incêndio. São alguns dos usos mais nobres da água, tá? Dessedentação, claro, de seres humanos, mas também de animais, tá?
que aí, claro, varia a potabilidade da água, né? A gente tem, para nós, tem que ser potável, para os animais é um pouco diferente isso. Então, aqui eu tinha comentado com vocês as doenças de transmissão hídrica. Eu não vou detalhar muito, tá? Depois vocês leem o material, mas a água atua como veículo propriamente dito do agente infeccioso. Normalmente são organismos vivos patógenos, né? Tá? Como vírus, bactérias e outros organismos, tá? Que, então, são as doenças de transmissão hídrica. E as doenças de origem hídrica têm mais a ver com a composição dessa água. São substâncias que estão na água. Muitas vezes pode ser por contaminação, pode ser por poluição, mas também pode ocorrer casos em que essa água tenha mesmo, por origem dessa água, tá? Já tem esses contaminantes nela. Pode ser uma água pura, uma água não poluída, e ter já contaminantes, tá? E isso, a qualidade da água está muito relacionada à rocha, onde lá a origem dela, onde ela passou essa água, tá? Pode ser uma água dura, se for uma rocha, por exemplo, de origem carbonácea, tá? Tendo ou calcários, né? Então, uma rocha sedimentar desse tipo, ou outros tipos de materiais, de minerais que tem presentes na rocha, okay? Na rocha onde a água passou. Outra questão na água não poluída, ou seja, água que não houve ação do homem, mas pode ter a presença de matéria orgânica pela própria vegetação, tá? Folhas que caem, organismos, o próprio solo e assim por diante. Então, não quer dizer que a água não poluída seja potável. A principal não é potável também. Então, as doenças de transmissão hídrica, os organismos patogênicos responsáveis por essas doenças atingem a água com as fezes de pessoas ou animais infectados. Tá? Então, o uso do poço escavado ocorre isso, por exemplo. Quando a água que não passa pelo tratamento. Por isso que quando a gente. Eu me lembro quando eu trabalhava no Novo Hamburgo, começou uma campanha muito forte, e até por uma questão econômica da própria companhia de saneamento, né? De querer que as pessoas parassem de usar água de poço, que teriam que pagar outorga para essa água, na realidade, e passassem a usar a água da Comusa. Okay? Aí as pessoas diziam, mas olha, a água da Comusa tem gosto de cloro, e olha como a minha água é transparente, límpida, e não tem gosto nenhum. Claro, ela é uma água que não tem um agente clorante, não tem um desinfetante, tá? Mas os organismos patogênicos não deixam gosto na água, né? Não deixam cheiro, e tu pode estar consumindo bactérias ou vírus que causem doenças, ok? Então, essa questão da água não estar totalmente inodora, insípida e assim por diante, não é garantia de que ela seja potável, tá? Por isso, inclusive, a gente vai ver, quando falar um pouquinho do tratamento de água, que a concessionária, depois de tratar a água, ela mesmo que a água esteja prontinha na estação de tratamento, ela bota mais uma dose de cloro, tá? Para que esse cloro vá na rede de abastecimento, para que essa água chegue, não contamine no caminho até a casa da gente, ou no próprio reservatório da gente. Tá? Então, vou pegar um exemplo aí, quem mora no interior, se vocês moram em alguma comunidade no interior, hoje tem muitos bairros interioranos aí que usam água de poço, tá? Ou algumas cidades pequenas também têm isso, tem cidades que não têm uma estação de tratamento completa, elas são abastecidas por água de poço, e se vocês olharem, normalmente eles têm um clorador, tá? Lá onde é o poço tem um reservatório e um clorador. Normalmente é um sistema até meio parecido com o de piscina, só que em vez de ser uma pastilha de cloro, é um dosador de cloro. E antes do reservatório, para que tenha lá o contato também, o tempo de contato no reservatório. Tá? E é obrigatório, por lei, ter esse desinfetante. Okay? Por lei é obrigatório ter isso e o flúor também. Tá? Então, muitas vezes o pessoal mesmo das comunidades reclama, diz, mas o pessoal que cuida aqui da nossa, muitas vezes é gerenciado pela própria comunidade ali, pelo próprio bairro, e eles reclamam, desde que começaram com isso, a água tem gosto de cloro, ok, mas deve, se bem dosado, vai ter um pouquinho de gosto do cloro, muitas vezes, se tu tomava uma água que não era desinfetada, tu estranha isso,
mas é uma garantia sanitária, tá? É um jeito de dizer que a água, tu está protegendo a água de possíveis contaminações, inclusive no teu reservatório, tá? No reservatório particular. Então, aqui algumas doenças de transmissão hídrica que normalmente atacam o trato digestivo, tá? Fígado, intestino, estômago e assim por diante, ok? Então, as bactérias, a febre tifoide, febres paratifoides, disenteria bacilar, a cólera, os protozoários, a amebíase ou disenteria amebiana, os vermes, como os eumintos e larvas, a hepatite e a poliomielite, tá? Esse era um dos grandes problemas, essa era a principal causa de morte nos séculos atrás, tá, pessoal? A peste bubônica, a peste negra, se originou dos ratos e coisa, mas teve muito a ver com o saneamento. As cidades eram muito sujas, né? Tinha resíduos sólidos, tinha lixo a céu aberto, tinha esgoto a céu aberto. Isso gerou, então, esses problemas. Tanto que, se vocês olharem a média de vida do ser humano há 200 anos atrás, há 100 e poucos anos atrás, era 50, 60 anos, não passava disso. Okay? Um dos motivos era esse. Tá? Eu me lembro quando eu fazia graduação, tinha um livro, um catálogo interessante da Tigre. A Tigre fazia um catálogo, tá? Que era um catálogo que falava do saneamento ali, das instalações prediais e das instalações, desse tipo de instalação também pública, de rede. E aí eles tinham uma anedota lá, uma história, que um juiz alemão, lá no século XVI, XVII, decretou que a partir daquele dia o pessoal não deveria mais jogar esgoto naquele curso d'água lá daquela cidade. Tá? O pessoal estava proibido por uns dias de jogar esgoto ali, porque ele ia coletar aquela água para fazer cerveja. Ele ia produzir cerveja. Tudo bem que a cerveja deve até, o processo de produção da cerveja daqui a pouco, se bem que é um processo fermentado, não elimina os organismos, né? Não é aquecida a água, não é fervida a água, mas ele ia coletar tipo 2 dias depois. Okay? Imagina, o Guaíba hoje tem um estudo que, se tu parar de jogar esgoto no Guaíba, levaria, não sei se 10 anos para ele descontaminar. Tá? Então, esse juiz acho que não estava garantindo uma cerveja de grande qualidade. Com relação às doenças de origem hídrica, então, que são aquelas contaminantes, são substâncias que estão presentes na água. Até, pessoal, quando o SAMAI, por exemplo, quando a concessionária faz um teste para ver a qualidade da água, tá? Turbidez, cloro, os coliformes, por exemplo, são feitos testes diários. Mas tem algumas substâncias, se vocês pegarem a portaria do Ministério da Saúde que diz a potabilidade da água, essa portaria muda a cada 5, 6 anos, ela é atualizada, tá? Tem uma série de contaminantes, são, sei lá, 500, 600 contaminantes que têm que ser olhados. Tem alguns ensaios que a concessionária faz a cada 6 meses, outros que tem que fazer mensal, que tem que mandar para laboratório, aí a concessionária não tem como fazer esses ensaios. Então, tem uma série de contaminantes. Tem substâncias como o alumínio, por exemplo, que o próprio tratamento de água tem a presença do sulfato de alumínio, então tem alumínio, que eles vão ser contaminantes a partir de uma certa, vão ser tóxicos a partir de uma certa dosagem, tá? Então, pode estar presente na água, mas até uma dosagem limite, ok? Então, tem os contaminantes naturais de uma água que esteve em contato com formações minerais venenosas, tá? Que foi o que eu falei para vocês. Aí pode ter flúor, selênio, arsênio, boro, tá? Tem contaminantes naturais de uma água ocasionados por colônias de organismos, então de origem biogênica, né? De origem animal, como as algas. Tem o caso da cianofisses, é um caso clássico, né? Das algas. Algumas também aí vai ser por poluição, tá? Que é a eutrofização. E aqui tem, então, uma série de contaminantes de origem antrópica, né, da poluição. Okay? Então, contaminantes introduzidos pela corrosão de tubulações. Aqui em Novo Hamburgo, mesmo quando eu fui trabalhar em Novo Hamburgo, foi em 2000, tá? Vou contar uma historinha rápida para vocês aí. Na época, o engenheiro químico que foi operar a estação de tratamento aí da Comusa, é que, na realidade, a Comusa, a Prefeitura de Novo Hamburgo encampou a Comusa da Corsã, tá? Encampou o saneamento e criou a Comusa,
Isso deve ter sido em 1998, por aí, e tirou da Corsã, porque não quis mais dar concessão para a Corsã. Porque a Corsã, por ser estadual, ela acaba investindo muitas vezes em outras cidades, e a Prefeitura de Novo Hamburgo não estava satisfeita com o serviço da Corsã, então houve essa questão aí. Quando a Prefeitura fez isso, eles contrataram um engenheiro aposentado, um engenheiro químico com muita experiência, aposentado do DEMAI de Porto Alegre, tá? Para cuidar do tratamento. E esse engenheiro, ele tirou o gás cloro, que é um desinfetante bastante tradicional no tratamento de água, e usou o dióxido de cloro, que hoje está sendo usado aqui em Caxias também. Tá? E o dióxido de cloro, ele é um oxidante muito forte. Quando ele fez isso, começou a dar problema na qualidade da água que chegava na casa das pessoas. Na estação de tratamento, não. Mas na qualidade da água na casa das pessoas começou a chegar água com ferrugem, água com bastante ferro oxidado, aquele ferro vermelho. Isso por quê? Porque esse oxidante começou a reagir com aquela ferrugem, com aquelas incrustações que tinham nas tubulações de ferro, de abastecimento de água, e começou a limpar essas corrosões. Tá? Então, por um período, isso foi um problema muito sério, porque principalmente não contaminava assim a ponto de prejudicar a potabilidade da água. Mas quando você lavava a roupa, se tu botava uma camisa branca, ela saía vermelha, saía manchada de dentro. Não chegava a sair vermelha, mas saía manchada lá de dentro. Tá? Então, era um problema. Então, são contaminantes produzidos no próprio sistema de transporte da água. Também aí fala do dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, então são as águas duras ou águas moles. Os contaminantes introduzidos por certos despejos industriais. Novo Hamburgo, por exemplo, tinha muito problema do mercúrio. Aqui em Caxias tem a questão do metal mecânico também, tá? Mas Caxias, a fiscalização tem sido bastante rigorosa com relação às indústrias, tá? Então, tem poucos contaminantes. Tem indústrias que ainda largam clandestinamente, mas é em quantidade menor. Tá? Mas são contaminantes que chegam, vão para o sistema de tratamento e muitas vezes passam pelo sistema de tratamento. E aí chegam até nossas casas. Dependendo do limite, daqui a pouco é prejudicial à saúde. Tá? Novo Hamburgo tinha muito a questão do do cromo, por causa dos curtumes. Então, a questão do controle de qualidade da água, eu já comentei com vocês, tá? Tem uma série de ensaios que são feitos para controlar essa qualidade de água. Esse controle tem que ser feito na estação de tratamento e eles também, as concessionárias têm que coletar, isso é exigência do Ministério da Saúde, coletar em pontos da cidade, tá? Pegar, no caso de Porto Alegre, coleta no centro, coleta na Zona Norte, na Zona Sul, e assim por diante, coleta em vários pontos, para ver se em alguns pontos estão contaminando, porque vejam que a água sai da estação, passa por vários reservatórios, passa por unidades de bombeamento, passa por tubulações, ela percorre muitos quilômetros, tá? A gente tinha um cálculo que em Novo Hamburgo, se não me engano, tinha 6.000 quilômetros de tubulação. Ela tinha 6.000 quilômetros de rua, se não me engano era isso, pode ser que eu esteja errado com o valor, mas se não me engano era 6.000 quilômetros de redes. Tá? A gente vai ver esse número mais adiante para a cidade de São Paulo, tá? Que é muito maior, né? Mas aí a gente pode ter uma ideia se eu estou mentindo no número, pode ser que eu esteja enganado. Mas vejam, então, o caminho que a água percorre até chegar à casa das pessoas. E nesse caminho ela pode contaminar também. Professor, inclusive ali em Novo Hamburgo, ali a captação, ali a elevatória de água bruta é ali no Rio, né? Vai ao bairro Lomba Grande ali. E perfeito. Dá uma cota ali bem considerável, né? Onde fica a estação de tratamento, né? Da Comusa, onde tu falou, em relação ali, né? Então, também a adutora também tem uma bomba forte para poder tocar água para lá, né? Sim, sim, eu até trabalhei lá, tá? Eu fiz alguns trabalhos lá no Novo Hamburgo. Tinha uma situação interessante que ali na Lomba Grande tinha, eu não sei se eles ainda, acho que não tem mais, mas tinha uma estação de tratamento de água compacta para tratar a água ali, porque olha só, tem uma população que reside ali em Lomba Grande que pertence a Novo Hamburgo, uma parte de São Leopoldo já, mas vejo que ele levava, se eu não me engano, é 6 quilômetros de distância, Lomba Grande, da estação de tratamento lá na Coronel Travassos, tá? E realmente, mais ou menos isso.
A cota, se eu não me engano, a cota é mais ou menos 0 ali em Lomba Grande, e a cota ali, sei lá, 60, 70, eu não me lembro, mas tinha um desnível bem razoável mesmo. Eram 2 adutoras, se eu não me engano, de 400 ou 500 que levavam água. Uma vez a gente até fez a gente teve que pesquisar, localizar essas adutoras, que elas estavam paralelas àquela estrada que leva até lá. E bem isso, aqui, por exemplo, aqui em Caxias, quem conhece aqui as adutoras de água bruta, tem 2 situações interessantes aqui em Caxias. O sistema de Caxias principal ainda é o sistema faxinal. Tá? Aqui é de barragem a água. O sistema faxinal é a barragem que fica do faxinal, é aquela barragem que vai pela Rota do Sol ali, logo que sai da BR-116, já enxerga a barragem do faxinal. Ela está junto, inclusive ela tem dos 2 lados da Rota do Sol. Então, tem uma adutora de água bruta que leva até a estação de tratamento, que é a mesma situação da de Novo Hamburgo. Ela está dentro da cidade de Caxias, tá? Está ali quem é aqui de Caxias, bem no início da Bento, bem ali próximo ao bairro Lourdes ali, tá? Quem sobe a Bento Gonçalves, chegou no final da Bento, vai dar de cara com um gradil de concreto. Ali é a estação de tratamento do Faxinal, tá? É o Parque da Imprensa o nome dessa estação. Então, a água tem um trajeto grande de bombeamento de água bruta do Faxinal, da represa do Faxinal até essa estação de tratamento. Essa é uma adutora de água bruta. E hoje foi feito o sistema Marrecas, aqui em Caxias, tá? Que também é ali na Rota do Sol, mas mais no interior, mais adiante um pouquinho, onde quem passa por ali tem uma espécie de pórtico, tem uma tubulação aérea por cima da Rota do Sol, que é uma adutora de água bruta, que a barragem é de um lado da Rota do Sol e a estação fica do outro lado. Mas a estação fica lá mesmo, fica lá na Rota do Sol, distante da cidade de Caxias. E a adutora que leva para a cidade é uma adutora de água tratada. Tá? E a estação de tratamento está numa cota 900 aqui em Caxias, está numa estação, a ETA Marrecas, a estação de tratamento de água Marrecas, ela está numa cota maior que a cidade de Caxias, quase toda a cidade de Caxias, digamos assim. Claro, tem alguns pontos mais altos, mas em relação ao centro ela está mais alto. Então, vai uma adutora por gravidade, tá? De água tratada aí. Então quem passa ali num pedaço da Rota do Sol vai ter 2 adutoras, uma de água bruta do sistema Faxinal e uma de água tratada do sistema Marrecas. Tá? O colega falou aí de Novo Hamburgo, eu me lembrei então dessa situação. Novo Hamburgo não. Só se mudou o sistema de Novo Hamburgo, faz muito tempo que eu não trabalho, mas eu acredito que não tenha mudado. É isso aí que tu falou mesmo. É a captação lá na Lomba Grande e vai 2 adutoras de água bruta até a estação de tratamento, que é uma estação tradicional, convencional, que é a estação ali, então, ali na Coronel Travassos. Tá? Uma vez houve um erro porque exatamente elas são pressurizadas, né, porque elas estão numa cota menor, e elas estavam trabalhando e alguém fechou algum registro, houve um erro de manobra de registro, e quando tu fecha o registro, na chegada na estação de tratamento, tu pressuriza, tu cria um golpe de ariete, né, é um transiente hidráulico que tu faz ali. Isso ali fez com que a adutora entrasse 2 metros, ela deu um pulo 2 metros para dentro da estação de tratamento, rompeu a adutora. Tá? É comum uma ruptura de uma adutora de abastecimento de água. Tá? Tem adutoras em outras cidades de 1.000 metros, de 1 metro de diâmetro, tá? Até mais. Essas adutoras, quando elas rompem, elas podem derrubar uma casa, por exemplo. Tá? Elas estão muitas vezes com uma pressão acima da pressão que a norma permite, porque uma adutora pode, as redes aqui não podem, tá? E tem uma vazão gigantesca, então os estragos podem ser bem grandes. Sim, com certeza, né, professor? E o problema todo também tem muitas moradias irregulares ali naquela avenida ali que vai, né? E o pessoal às vezes vai construir e acaba até perfurando uma adutora aí. Sim, perfura a adutora sendo uma tragédia. O cara pode, numa dessas, é quase como estar em campo minado, né? Pode explodir numa dessas. Sim. Não é brincadeira. Imagina uma pressão aí de 70, 80 metros de coluna d'água. Tá? Isso aí é um tiro, né?
Até é interessante... dinamite, né? Dinamite, exatamente. Aqui em Caxias tinha um sistema mais antigo, que é um sistema que agora não me lembro se é o Maestro, não é o Maestro ou o Dalbon, um desses sistemas mais antigos, menores. Caxias tem vários sistemas, porque como são barragens, não tem a mesma vazão de um rio, tá? Não é como em Porto Alegre, que capta do Guaíba, ou como Novo Hamburgo, que é o Rio dos Sinos, aqui são barramentos, né? E aí, então, agora os maiores são Faxinal e Marrecas, né? Que eu comentei com vocês, mas antigamente tinha outros menores, Dalbó, Maestra e assim por diante. E tem um que é próximo a Flores da Cunha, ali na estrada para Flores da Cunha, não chega a ser perto da cidade, mas é no caminho. E aí tinha uma adutora que ficava exposta, né? Ela fica junto a um viaduto, ali junto a uma passagem molhada, e aí o pessoal atirava. Tinha, com brincadeira, dar tiro na adutora pressurizada, sabe? Aí o engenheiro do SAMAI me contando que eles tiveram que encamisar, a adutora tem adutora e tem uma tubulação externa de ferro, que aí é mais resistente, né? Para evitar esse tipo de vandalismo. Tá? Tem algumas histórias engraçadas que o pessoal faz com os hidrômetros também. Então imagina tu atirar numa adutora. Né? Tu atira e a adutora atira de volta. Pessoal, então aqui falando, vamos entrar aqui no sistema de abastecimento, né? Já falamos um pouquinho da captação, da adutora de água bruta. Como é que a gente tem que entender o sistema de abastecimento de água? O que ele significa? Vejam bem, a gente até comentou sobre a captação de água. A captação de água normalmente é feita no manancial. Esse manancial, já foi observado pelo colega aí, ele está normalmente num ponto baixo, né? É por uma questão, vocês aprenderam em hidrologia, né? Os talvegs, a questão da água, é uma bacia hidrográfica, né? A água vai correr para onde? Para o fundo, para os vales, né? Então, sempre é jusante, né? Isso, a jusante, mas o caminho da água é sempre conforme a topografia, tá? E onde é que tu vai coletar essa água? Tu vai coletar num ponto baixo. Esse ponto baixo pode originar um rio, é o caso de uma bacia hidrográfica natural, ou tu pode ter que fazer um barramento, tá? Que é o caso aqui de Caxias. Tu faz um barramento também num curso d'água. Esse curso d'água, o que acontece aqui em Caxias? O curso d'água é um curso d'água de vazão muito pequena. É um arroio, não é um rio. Esse arroio não tem, a gente não tem como captar a água dele. Ele tem uma vazão, ele tem dimensões pequenas. É 1 metro de profundidade por 2 de largura. São cursos pequenos. Então tu não tem como fazer captação nele. Então o que tu faz? Tu cria uma barragem, tá? uma estrutura gigantesca, grande, né? Quem conhece a barragem do Marrecas é muito grande, a Faxinal também. E aí ali tu faz um lago artificial, né? Tu cria uma bacia onde tu capta essa água e aí tu leva ela para o tratamento. Então, a captação de água normalmente é feita num ponto baixo da topografia. Então, tu vai ter que elevar ela, tu vai bombear ela até a estação de tratamento, que a estação, via de regra, num ponto alto, para que o consumo, para que depois o abastecimento da água tratada, tá? Depois da estação, seja feito por gravidade. Tá? Então, por isso que se você olhar a estação de tratamento de água, ela está num ponto alto. Claro, vou pegar o caso de Novo Hamburgo, a estação de tratamento está ali na Coronel Travassos, mas o próprio prédio da prefeitura, lá em cima, está num ponto mais alto. Tá? Eu até não sei se Coronel Travassos, quem é de Novo Hamburgo pode me corrigir, eu não sei se a rua da Comusa, da estação de tratamento é a Coronel Travassos ou aquela lá em cima que é a Coronel Travassos. Talvez eu esteja enganado. Ali não é a Coronel Travassos. Tá? A da prefeitura, naquela rótula que tem a prefeitura. Não, da Comusa é a Coronel Travasso, né? Da prefeitura é a Guia Lopes. É a Guia Lopes, mas depois ela vira uma outra rua, aquela que vai lá para o Hospital Regina, aquela avenida que é a mais chique ali de Maurício Cardoso. Maurício Cardoso, perfeito, isso aí mesmo. Então, a Maurício Cardoso está num ponto mais alto que a Coronel Travassos, se eu não me engano. Tá? Então, ali tem que haver um bombeamento de água tratada, ok? Mas, via de regra, a estação de tratamento é posta num local alto para que boa parte do abastecimento se dê por gravidade. Tá? Então, captamos a água, ponto baixo. Tá? Pode ser num local ou em vários. Pode ser rio, pode ser lago, um lago natural, é o caso, por exemplo, da Pelotas, tem lago, é o estuário do Guaíba, que não é um rio na realidade, né? Pode ser barramento, que é o caso aqui de Caxias, aí artificial, né?
pega um arroio e aumenta, fazendo um lago artificial, uma barragem. Professor, teve um caso também recente aí que aconteceu aí, foi aqui na Serra também, em Gramado aí, né? Porque ali não tem uma bacia de contenção, onde tem uma barragem, alguma coisa que contenha, né? Então, se eu não me engano, aí no último verão aí, o pessoal lá passou um dobrado, porque o que acontece? Diminui a quantidade de chuva, né? Então começa a secar ali o manancial ali, complica. Gramado é o seguinte, Gramado, na realidade, eles até têm um lago ali, que é agora não me lembro o nome, que até tem o Parque dos Pinheiros ali, eu não sei porque eu acompanhei ali uma obra, mas aquele lago, a Corsã capta alguma coisa ali, mas o grande volume de água que abastece hoje Gramado... Vem de Canela, né? Isso, entre Canela e São Francisco tem uma barragem importante, agora não me lembro o nome, que pega do Rio Caí ali, se não me engano, já é a origem, acho que é o Rio Caí ali. É Barragem do Salto que tem em Canela. Barragem do Salto, perfeitamente, isso aí mesmo. E até eles que têm ideia de fazer um ponto turístico ali, é bem legal, até se vocês olharem no mapa, é interessante, isso mesmo. E aí o que foi feito ali? Se eu não me engano, a Barragem do Salto abastece tanto São Francisco de Paula quanto Canela, e faltava era fazer a adutora entre Canela e Gramado. Tá? Então, era um problema. Existia uma adutora, mas era insuficiente. E Gramado é parecido com o litoral. Ele tem um abastecimento normal e tem épocas do ano onde esse consumo dobra ou triplica. Tá? Gramado, inclusive, está sofrendo com problemas de esgotamento sanitário. Ali no Lago Joaquim Nabier, por exemplo, quando tem, por exemplo, o Natal Luz, ou mesmo o Festival de Cinema, se vocês, quem passa por ali vai ver que Gramado tem um sistema de coleta dos esgotos com separador absoluto ali no bairro Planalto. Só que chega um momento que extravasa, tem esgoto a céu aberto ali, principalmente onde ocorre aqueles espetáculos no Lago Joaquim Nabier, ali, do Natal Luz. Eu vi esgoto a céu aberto ali. O problema é que ocorre pelo aumento excessivo de vazão, ali no caso de esgoto sanitário, na época de demanda maior turística. Tá? Muitos hotéis, né, em volta. Né? Exatamente, ali tem bastante hotel, as próprias casas, Gramado em época de baixa temporada, vai em prédios em Gramado estão totalmente vazios, tem 30 apartamentos, tem 2, 3 ocupados, e nessas épocas muitas vezes estão todos eles ocupados, ainda mais agora com o fenômeno do Airbnb e assim por diante. E além disso, pessoal, esses mananciais, tá? A gente falou desses mananciais principais para cidades grandes. Em cidades pequenas e em regiões litorâneas é comum os mananciais subterrâneos, principalmente poço artesiano. Tá? É o caso do litoral, por exemplo. Cidades pequenas, via de regra, tá? Porque cidades pequenas, o custo para botar uma estação de tratamento que vai tratar a água, como teria que tratar água superficial, que é aquilo que eu falei para vocês, com floculação, coagulação, decantação, é muito alto. Tá? Então, pega uma cidade pequena, eu vou dizer uma que eu me lembro, que eu fui olhar o sistema de abastecimento deles, Antagorda, uma cidade que é por poço artesiano. Outra cidade... Senhor, tem uma cidade aqui perto, a gente mora em Sapiranga, que é ao lado de Novo Hamburgo, tem uma cidade ao lado, Araricá, é poço artesiano. Perfeito. A maioria das cidades pequenas vai ser poço artesiano, exatamente porque o tratamento é mais simples, tá? Em cidades grandes fica inviável pela vazão, tu exaurir o poço artesiano. Esse é um dos problemas do uso da água do artesiano, é isso. Tem que cuidar para não exaurir, para não esgotar esse artesiano. Inclusive, tu pode impactar, quando tu exaure um artesiano, tá? Tu pode começar a ter problemas no abastecimento, ou seja, no nível do rio, tá? Porque em época de seca, o artesiano normalmente que abastece os rios, aí tu está criando um problema ambiental. É o que ocorreu há um tempo atrás em São Paulo, que até o órgão lá, não é a Sabesp, é o órgão de saneamento, mas agora não me lembro o nome do órgão ambiental lá de São Paulo, começou a multar o pessoal porque estava usando muito água de poço. Estava tendo seca, o pessoal queria água, o pessoal que tinha mais dinheiro começou a abrir poço, e aí começou a baixar mais o nível das represas para a Sabesp. Entende? Então, acho que é CETESB, se eu não me engano, começou a multar esse pessoal, porque tu está resolvendo o teu problema e causando um problema de explotação
do manancial subterrâneo. Tu pode exaurir esse manancial e aí é um problema sério. Daqui a pouco tu começa a criar até... pode romper esses mananciais por questões geológicas ali, tá? Então, no litoral também é utilizado os sistemas, que como no litoral, ou tu vai ter que pegar de algum rio, é o caso, eu conheço ali alguns sistemas, tá? Pegar o caso, eu veraneio, aí eu fui pesquisar, eu veraneio aqui no litoral norte, tá? Aqui do Rio Grande do Sul, e eu descobri que, por exemplo, tem uma estação de tratamento de água, quem pega a Estrada do Mar, ali na divisa entre Atlântida Sul, em Atlântida Sul ali, mas indo na direção de Imbé, tá? Pela Estrada do Mar. Ali tem uma estação de tratamento que pega a água do rio Tramandaí. Tá? É até interessante porque ali a água bruta é coletada através de um canal, não é de uma adutora. A água bruta ela pode ser, depois a gente vai estudar um pouquinho isso, ela pode ser coletada num sistema aberto, que não precisa estar pressurizado, porque ela não tem problema dela ser contaminada ali, porque ela vai passar pelo tratamento ainda. Então, se quem passar por ali, entre Imbé e Atlântida Sul, ali indo para Capão, por exemplo, vai ver, no sentido Porto Alegre litoral, vai ver à esquerda a estação de tratamento que pega do rio Tramandaí. Em Atlântida Sul, propriamente, como Atlântida Sul foi uma praia que foi urbanizada pela Bolognese, se não me engano, eles fizeram uma estação própria de tratamento que pega de um manancial subterrâneo. E aí eu fui visitar essa estação subterrânea, tá? Desculpa, a estação ela é convencional, mas ela pega de um manancial subterrâneo. E eles tinham que fazer um tratamento completo, porque a água no litoral, a água que vem subterrânea, ela tem muito ferro. Então, até se eu tiver umas fotos, eu vou mostrar a foto da estação de tratamento lá. A cor da água ali antes, e o problema que eles têm para remover o ferro, tá? A cor do lodo dos decantadores é tudo vermelho, porque eles não têm problema tão grande de turbidez que nem a água superficial, mas eles têm muito ferro, então eles tiveram que fazer um tratamento convencional. Então, esses são os principais mananciais, tá? Professor, e a água no litoral tem essa questão de ser que eles falam salobo, assim, né? Também com mais sódio, eu acho, também, ou não? Sim, o que acontece, tá? Esse é um dos problemas, tá? A presença do sal, o sistema de tratamento de água convencional dessas estações, ele não remove sal, tá? O sal, para ser removido, teria que evaporar, fazer uma condensação dessa água para remover esse sal, tá? Isso é extremamente caro, Israel faz isso, por exemplo, ou teria que usar um sistema de membranas, tá? Porque o sal está dissolvido na água, ok? Então, tratar a água salgada é muito mais complicado. Okay? Vejam que é uma água que está disponível, mas não é fácil. O que acontece? Vamos pegar o caso de Tramandaí, por exemplo. Mas pode ver que a captação de água que abastece Tramandaí, da Corsã, é distante do mar, tá? O que pode acontecer principalmente nos artesianos, tá? No lençol freático, ou mesmo aí nos mananciais próximos ao mar, se essa ficha, se esse fluxo de água se inverte, se baixa muito o nível do rio, é entrar a água do mar, porque normalmente o rio descarrega no mar, não o contrário, né? Não é o mar que abastece o rio, é o rio que descarrega no mar. O mar é a foz do rio, né? Mas se chega a entrar água do mar, chega a entrar uma pluma do mar para dentro do rio, pode salinizar essa água, e aí prejudica totalmente o tratamento, é um problemaço, tá? Então, tem que haver um cuidado nesse aspecto, não deixar baixar muito o nível, tanto do manancial subterrâneo quanto do manancial superficial em regiões litorâneas, porque a água salobra é complicada de tratar. É um risco que se corre quando faz essa captação subterrânea, então. Isso. Sim, se tu fizer essa captação subterrânea, tu incorre nesse risco, tá? E se tu começar a aumentar muito a captação subterrânea no litoral, tu pode baixar o nível do artesiano, né, baixar o nível do manancial profundo, e aí começar a entrar água do mar mesmo. Tá? E aí tu vai ter água salobra. Tá? Eu não sei dizer, aí tu poderia fazer pesquisa em vários países do mundo, como é que cada situação é uma realidade, talvez realidades que a gente, ou mesmo em outros estados aqui do Brasil, pega Santa Catarina, é outra realidade. Tá? Eu saberia dizer mais aqui do estado algumas situações.
Aqui, via de regra, a gente não trata água salobra. A Corsã, que faz esse tratamento no litoral, pega dos rios que tem aqui no nosso litoral, tem essa situação que possibilita, ou essa água subterrânea que normalmente vai ter ferro, mas não chega a ser salinizada. Mas é uma coisa se pensar, né, professor, que futuramente com a extinção da água doce vai ter que ser criar uma alternativa, né? Sim. Com certeza. Esses estudos já são feitos, como eu disse, é o caso, por exemplo, de Israel. Outra solução, pega o caso de Los Angeles, por exemplo, que tem problemas sérios de água nos Estados Unidos. Eles tratam água do esgoto. Eles praticamente tratam o esgoto e fazem fazem 2 tratamentos. Tratam o esgoto, injetam esse esgoto no aquífero lá, subterrâneo, e aí depois fazem o tratamento de água. Tá? Então, são alternativas que se tem. Claro que há estudos para tratar a água salina, mas ainda tem um custo caro. São decisões que a gente tem que tomar. Tá? Vejam, se eu imagino uma região, pega Dubai, sei lá, eu nem sei como é que é a água em Dubai, se eles têm água potável ou se eles tratam a água do mar, não sei. Não. Mas eu fico imaginando que 1 metro quadrado de Dubai é muito valioso, né? Eles envolvem questões, tem muito recurso lá. Então, daqui a pouco, para eles tratar a água do mar não é tão caro. Para nós seria caro. Tá? Então, cada realidade é uma. Por exemplo, tu fazer um aterro sanitário para Nova York talvez seja inviável, tá? Porque é muito urbanizado e o metro quadrado é muito alto. Aqui a gente ainda consegue fazer aterro sanitário. A gente tem áreas baratas próximas das cidades. Pega a região de São Paulo, talvez seja outra realidade. Tá? A própria cidade do Rio de Janeiro tem outras situações. Claro que o Rio de Janeiro tem uma questão geográfica, natural, muito, muito favorável nesse aspecto. Tá? Por outro lado, a urbanização é difícil. Pega Rio de Janeiro e Florianópolis, são 2 cidades que não deveriam ter crescido como cresceram. Tá? Porque tu tem ali uma situação geográfica que, nesse aspecto, causa muito impacto ao meio ambiente. Né? Bom, pessoal, até legal a gente estar discutindo isso, tá? Porque a gente está falando agora do sistema de abastecimento de água que envolve todas essas questões naturais aí de cada região. Okay? Então, ele começa com a captação, que tipo de água nós vamos captar e da onde nós vamos captar essa água, que vazão de água nós precisamos. Tá? Isso é uma coisa que nós vamos discutir em projeto aqui. Qual é a vazão de água que nós precisamos. Depois da captação, tem a adução da água bruta. Tá? Então, a água vai ser aduzida para um tratamento. Aí vem a transformação da água bruta em água potável. Okay? Então, aí é a estação de tratamento. E depois vem o transporte, vai levar essa água tratada até o consumidor final. E aí vai ter que ter reservação, vai ter que ter bombeamento, que são outras unidades do sistema. Tá? Então, vejam, o sistema de abastecimento de água, ele é um sistema que envolve transporte, tá? Coleta e transporte, coleta de água bruta no manancial, transporte dessa água bruta, o processo de transformação dessa água bruta em água tratada, que é uma indústria, que é um processo que tu tem matéria-prima, tu tem um input, ou vários inputs, que é a água bruta e os produtos químicos, tá? Um processo que ocorre ali dentro, pode ser comparado a uma fábrica, e tu tem uma saída, além dos resíduos, né, que são gerados, que a gente vai também falar um pouquinho sobre eles, aí tu tem uma saída que é a água tratada, que é o produto final, tá? Que é o produto mais nobre ali, que tu vende essa água tratada. Vejam, o SAMAI, talvez ele tenha que pagar hoje a outorga da água. Vou inventar um valor ali, mas que ele pague 1 centavo o metro cúbico de água bruta. Tá? Ele te vende a R$10 o metro cúbico de água tratada. Okay? Mas isso aí engloba o tratamento e o transporte e a reservação dessa água. Então, e outra coisa, só, desculpe interrompendo, senhor, mas é a questão também da empresa que fornece começar também a cobrar o tratamento, né? Vai chegar o tempo aí que o esgoto tratado também vai ser cobrado na conta. Na realidade... Já é, né? Uma parte. Né?
funciona assim, tá? Trata muito pouco ainda, mas conforme aumentando esse percentual, acho que também vai subir o valor da conta, com certeza. Isso, o que acontece na prática? Esses valores variam, mas via de regra, qual é a questão? Como é que a gente sabe o consumo de água? Tá? A gente mede através do hidrômetro, por exemplo, tá? Ou macromedidores que não têm hidrômetros individualizados. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem os hidrômetros na casa de cada um de nós, né? Então, a concessionária vai lá e mede a casa do Romualdo aqui consumiu esse mês 10 metros cúbicos de água, então tu vai pagar tanto. Mas elas não conseguem medir o esgoto. Mas o que ela faz? Ela cobra, então, uma tarifa em relação à água. Tá? A gente considera que se tu consumiu 10 metros cúbicos de água, tu vai gerar 8 metros cúbicos de esgoto. Essa é mais ou menos a ordem, 80% tu gera de esgoto em relação ao consumo de água. Tá? Os outros 20% se perdem ali. Então, a tarifa é cobrado isso. Só que quando a concessionária ela pode te cobrar só o afastamento desses esgotos, quando ele não trata, ou te cobrar o afastamento e o tratamento. Tá? Aí vai dar de uma política da concessionária e do que ela está fazendo. Então, sim, tá, o SAMAI já cobra isso. Tá? Aqui eu acho que eles estão cobrando o afastamento. Depende de cada bairro. Okay? Então, é uma situação que muitas vezes, inclusive, tem que passar essa questão do esgoto, a gente vai falar na segunda parte da disciplina, passa também por um trabalho social, tá? De convencimento das pessoas, da necessidade de elas se ligarem no sistema de esgoto e assim por diante. Okay? Então, a gente precisa, voltando aqui ao sistema de abastecimento de água, tá? A gente precisa fazer uma concepção desse sistema, que é o que está ali falado. De todo esse arranjo, de todas essas unidades. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, aqui, ó, algumas partes do sistema de abastecimento de água. Tá? Deixa eu, antes de mostrar, aqui, ó, quero mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui, se vocês pegarem o livro, tem o livro do Milton Tomoyuki, tá? O nome do livro é Sistema de Abastecimento de Água mesmo, tem essas imagens aí. Ó. Então, aqui está mostrando a captação, nesse caso é feito no rio, tá? Nesse exemplo especificamente é feito no rio. Aquilo que a gente já falou, vai ter que ter uma elevatória, né? Vai ter que ter uma captação. A captação ali, foi falado do Rio dos Sinos, é bem interessante a captação do Rio dos Sinos. Ela é por gravidade, então tem uma espécie de poço ao lado do rio. Tem dois poços, um que capta e um poço por gravidade no nível mais baixo ainda. Tá? Então, volta e meia, tinha que limpar esses poços, até o pessoal, os mergulhadores que iam lá fazer a limpeza desses poços. São câmaras, tá? Abaixo do nível do Rio dos Sinos. Olha, foi uma senhora obra quando ela foi feita lá na década de 80, 90, não sei quando foi feita essa obra, porque é uma obra profunda ao lado de um curso d'água. Então, imagina a quantidade de água que deve ter entrado, teve que ser feita em secadeiras, é uma obra complexa. Tá? Os mergulhadores, eles quando eles iam fazer essa limpeza desses poços, eles pegavam muito cascudo, que é o rio que é o peixe que tem no fundo do Rio dos Sinos, tá? É um peixe horrível, muito feio, parece um peixe pré-histórico, assim, e é um peixe que faz a limpeza, então é um peixe que eu não comeria o cascudo, tá? Ao contrário do dourado, que é um peixe mais nobre, que precisa de mais consumo de água e que está morrendo no Rio dos Sinos exatamente por ele ter uma demanda maior de oxigênio. Mas, então, tem a captação, tá? Essa captação pode ser feita de várias formas, pode ser feita por bombeamento, ou pode ser feita, então, hidraulicamente. Aí tem uma elevatória que vai bombear essa água bruta da estação, e daqui vai ter vários subsistemas. Tá? Vai ter várias adutoras de água tratada, vai ter uma reservação da zona baixa aqui, e aí vai ter os reservatórios de zona alta aqui, por exemplo. Tá? Aqui é um sistema simplificado. Pega uma cidade como Caxias, tem vários reservatórios, várias elevatórias, tá? Como Novo Hamburgo também tem, em Porto Alegre, conforme a topografia da tua cidade, conforme a expansão da tua cidade. Tá? Então, são as partes que formam o sistema e que nós vamos ver nessa primeira parte da disciplina aqui. Okay? Então, aqui algumas imagens. Aqui eu estou mostrando, isso aqui essas 4 fotos são do Marrecas. A foto aqui mais de cima é a obra, isso aqui é o decantador de alta taxa, tá?
da estação de tratamento de água do Marrecas. Aqui era durante a obra da barragem do Marrecas. Quem teve a oportunidade de visitar, foi uma obra até que a prefeitura estimou um custo, depois o custo quase que dobrou, tá? Por questões aqui de fundação da estação de tratamento e por problemas na rocha sob a barragem. Tá? Essa rocha ela estava muito fraturada e começou a perder água por ali. Eles precisaram fazer um processo com injeção de nata de cimento, um processo bem complexo, para tirar essas falhas no basalto que tinha aqui na barragem do Marrecas. Tá? A construção dessa barragem impactou em vários estudos. Tá? Ela chegou a ficar um tempo parada, porque, se não me engano, tinha uma espécie de... Se eu não me engano, eu acho, não vou mentir para vocês, mas, se não me engano, era uma espécie de sapo, tinha uma fauna ali, que não existia em outro lugar, que foi identificada só lá, e aí precisaram coletar ela. Se eu não me engano, não é... Poderia ser uma planta também, tá? Mas, se eu não me engano, era um sapinho, uma rãzinha que tinha lá. E, então, tem que ser feito estudos geológicos, biológicos, antropológicos, tá? Daqui a pouco é achado uma ossada de índio ou mesmo um artesanato pré-histórico ali, pré-histórico de 150, 200 anos atrás, tá? Não é nem pré-histórico, na realidade, é histórico, né? Mas de nativos, e aí tu tem que parar toda a obra. Tá? Então, tem todo um estudo, isso aí leva alguns anos para ser feito. Tá? Então, essas aqui são imagens da construção debaixo da barragem do Marrecas. Isso deve ter sido ali, foi feito há uns 7, 8 anos atrás. Tá? Aqui já é a mesma barragem enchendo. Tá? Aqui está a barragem, aqui está o lago, desse lado. Esse lado é o lado seco, né, da barragem, onde é obrigatório deixar uma quantidade de água que tem que ficar passando para não matar o arroio Marrecas. Tá? É o que se chama a vazão sanitária do Marrecas. A vazão sanitária da barragem. Tá? Senão tu elimina totalmente o arroio. Aqui aqui é o decantador de alta taxa, tá? Da barragem do Marrecas, a barragem mais nova aqui de Caxias. Professor, ali em Caxias é captação pelo Rio das Antas ali ou não? Não. Porque o Rio das Antas ele não passa tão próximo assim de Caxias, para ter condições de... A nascente do Rio das Antas, se não me engano, é em Cambará, alguma coisa assim, até tem outro nome, mas a captação em Caxias é feita toda ela em arroios, em pequenos arroios. Tá? Esses arroios vão acabar descarregando ou no Rio das Antas ou no Rio Caí, tá? Dependendo da bacia. Se for para o lado, o arroio Pinhal, por exemplo, ele descarrega no Rio Caí, se eu não me engano. Tá? Que é ali em Vila Cristina, ali na Feliz, na cidade de Feliz, ali, entre Feliz e Nova Petrópolis. Ali. E para o Rio das Antas, se eu não me engano, acho que vai para o lado de Nova Roma ou Antônio Prado, mas não é captado direto no Rio das Antas, não fica muito distante das cidades. São barragens feitas em arroios. Tá? Esses arroios que eles sim são afluentes desses rios. Entendi. Beleza? Diferente, uma realidade diferente de Novo Hamburgo, Porto Alegre, que aí tem um manancial. Não é por nada, né, que Caxias foi colonizado depois dessas cidades. Tá? Se a gente fosse pensar um pouquinho na história da colonização, tá? Os portugueses vieram primeiro, pegaram lá o filé, né, que é Porto Alegre, que é Pelotas, que é onde tem o curso d'água, né? Desde a história lá, desde a ocupação do Egito, que sempre era procurado, as grandes cidades sempre ficavam próximas aos cursos d'água, né? Porque nossa economia gira em torno necessita da água, né? Tanto para subsistência, para consumo, como também para a própria economia da cidade. E aí, depois disso, é que foi sendo, aqui no estado, né, foi sendo colonizado, foi sendo ocupado essas áreas. Aí o português chegou aqui, Pelotas e Porto Alegre são muito mais antigas, né? Principalmente a região ali sul é muito mais antiga que a região aqui da Serra. Aí vieram os alemães, ocuparam ali o Vale dos Sinos, também uma região mais nobre, né? Que tem que ter o curso d'água ali. E aí deixaram, quando chegou os italianos, eles mandaram os italianos subir o morro. Okay? E aí os italianos tiveram que se virar aqui, chegaram aqui não tinha água. Então, por isso que Caxias é uma cidade que, de certa forma, ela tem quase todos os serviços aqui, porque era muito difícil
os italianos descerem ou terem meios de transporte, tudo para receber produtos de outras regiões. Tá? E a mesma coisa fica valendo para o saneamento aqui. Teve que se resolver soluções bem mais caras e difíceis. Só que hoje elas estão funcionando, de certa forma, melhor do que em Porto Alegre, por exemplo, que o Rio do Sino e que o Guaíba está muito contaminado. Então, aqui eu trago, depois vocês leiam esse slide, é bastante importante, tá? De cada uma dessas unidades principais do sistema de abastecimento de água. Tá? Captação, então, aí tem a definição dela, nós já falamos, a adução, essa adução pode ser de água bruta e água tratada, tá? Vai ter adutoras de água bruta e vai ter adutoras de água tratada. O tratamento, a reservação, que a gente vai estudar, que é fundamental no sistema de abastecimento de água. A reservação te permite operar o sistema de forma mais inteligente, tá? Além de ser a garantia do sistema. E a distribuição, que é a parte mais cara e menos controlada do sistema. A gente vai ver a distribuição, a gente vai ver os números da região metropolitana de São Paulo para ter uma ideia disso. Tá? Deixa eu ver se já aparece aqui. Se eu tenho aqui. Não. Vou abrir uma outra apresentação bem rapidinho para vocês aqui. Eu não vou conseguir entrar nessa parte mais técnica hoje. Aqui só então, um esquema de um sistema, tá? Um esquema de um sisteminha, então um manancial, a adutora de água bruta, estação de tratamento, a adutora de água tratada e o sistema de abastecimento. Tá? Simplificado, né? Esse sistema, principalmente aqui depois que passa a estação de tratamento, isso aqui se complica, tá? Aqui se divide em vários subsistemas, que depende exatamente do que eu disse, da questão topográfica, do nível dos bairros, tá? Vai ter zona alta, zona baixa e assim por diante, a gente não mistura essas zonas de pressão, okay? Como também da própria expansão da cidade, como é que se deu essa expansão. A cidade vai crescendo, tu é obrigado a melhorar o teu sistema, tu é obrigado a fazer uma adutora que leva diretamente até um bairro, tá? Um bairro que está mais distante. Deixa eu mostrar aqui um outro slide rapidinho para vocês. Do sistema. Estou compartilhando tela com vocês ainda ou caiu, pessoal? Estão vendo a minha tela? Está compartilhando, está aparecendo. Tá, beleza. Aqui é até a mesma imagem do sistema, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, dados da região metropolitana de São Paulo, né, que é o maior sistema de abastecimento de água do país. Tá? Então, a região metropolitana de São Paulo, que abrange São Paulo e outras cidades, tá? Acho que aqui aparecem algumas delas. Tá? É abastecida através do sistema adutor metropolitano, esse é o nome que a Sabesp dá, é o SAM, operado pela Sabesp, sendo constituído de 8 estações de tratamento de água, 1.200 quilômetros de adutoras e subadutoras, 130 reservatórios e cerca de 24 mil quilômetros, pessoal, 24 mil quilômetros de redes de distribuição. Tá? Além de uma grande quantidade de boosters, são bombas inline, que ficam na própria rede, tá? E estações elevatórias, que aí são estações de bombeamento. Okay? Então, essa é a região metropolitana de São Paulo. Tá? Não, eu não sei se esses dados não são tão atuais, tá, pessoal? Talvez já tenham aumentado. Diminui com certeza que não. Esse sistema abastece cerca de 17 milhões de habitantes, distribuídos em 39 municípios que formam essa região. A captação é realizada em 8 sistemas produtores. Tá? Tem até um vídeo, depois vocês me cobrem, a aula que vem eu passo esse vídeo para vocês, que mostra o tratamento de água do Cantareiras, tá? Do Cantareira ali, que é o maior deles, ó. 33 metros cúbicos por segundo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, Novo Hamburgo, na época que eu trabalhava aí, era 600 a 700 litros por segundo, ou seja, 0,7 metros cúbicos por segundo. O sistema do Faxinal aqui chega a 1,2 metros cúbicos por segundo, em Caxias, tá? 1.200 litros por segundo. E o Marrecas, hoje ele opera com 600, 700, se não me engano, litros por segundo, mas pode chegar a 1,5 metros cúbicos por segundo, 1.500 litros por segundo. Tá? Cantareiras são 33 mil litros por segundo de água, tá? Só no sistema Cantareiras. Então, as unidades de captação de água bruta, tá? Vamos ver algumas imagens aqui, ó.
Esse aqui, se eu não me engano, esse aqui de cima é o Faxinal, em Caxias, tá? Esse aqui é um sistema mais arcaico, essa foto eu peguei na internet, mas, se não me engano, isso aqui era o antigo sistema de captação em São Leopoldo, tá? Aqui o poço artesiano, aqui eu só botei o antigo poço escavado, né? Aqui um sistema de captação através de bombas, tá? Esse aqui é com um nível variável, são boias, então varia com o nível d'água. Em Novo Hamburgo, pessoal, era um sistema parecido com esse aqui, tá? Só que ficava na beira do rio. Quem conhece ali, o colega que falou provavelmente conheça, mas tinha bombas dentro do rio para caso em épocas de estiagem, né, porque baixasse muito o nível do Rio dos Sinos. Tá? Esse sistema aqui no Marré, no Faxinal, ele tem janelas aqui, uma torre, isso aqui para dentro do rio, e tem janelas, eles tentam captar no nível médio, mas se precisar eles conseguem captar no nível mais baixo. Tá? Se captar no nível mais baixo, tu vai ter uma água mais turva, vai entrar mais sujeira, vai encarecer o custo do tratamento, mas muitas vezes é a única alternativa que tem. Beleza? Olha aqui é a represa Billings, que faz parte do sistema Cantareira, se eu não me engano, em São Paulo. Olha como é que é feita a captação, isso aqui são boias dentro da represa. Volta e meia, isso aqui aparece no jornal, tá, pessoal? Quando tem seca, mostra a represa Billings bem lá embaixo, é um termômetro importante, né, para como é que está porque é bastante importante, né, por ser a região metropolitana de São Paulo. E aqui é outra imagem da captação, então, lá da Comusa, lá aqui, se você olhar esse grade que eu tinha mostrado anteriormente, é o gradeamento novo, depois que nós tivemos que arrumar. Tá? Aqui outro sistema de captação, esse aqui eu peguei na internet, tá? Então vejam os sistemas sempre na beira do curso d'água, tá? Normalmente é feito assim, ou através de sistema de boias. Esse aqui é um sistema interessante, ó, bem simplificado, também que tem essas placas ali para botar as bombas. Isso aqui é São Leopoldo, tá? Esse aqui que eu quis trazer, desculpa, aquela que era São Leopoldo, mentiu. São Leopoldo é esse aqui. Esse era a construção do sistema novo, tá? Ia ser por gravidade. Isso aqui eu vejo que é por gravidade, porque aqui a gente vê a caixa de areia, alguma coisa assim, que está sendo feita a calha partial. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela mais adiante. E aqui o sistema antigo, como é que era. Aqui está nova e atual, tá, pessoal? Mas, na realidade, esse nova deve ser hoje o atual, e o atual era o antigo. Isso já deve estar pronto lá em São Leopoldo. Isso aqui são crivos, esses aqui eram lá de Novo Hamburgo, tá? Que ficavam dentro lá do Rio dos Sinos, quando precisava captar por sistema de captação não hidráulica, e sim por bombeamento. E aqui é o sistema que é parecido com aquele que eu comentei com vocês no Rio Tramandaí. É uma espécie, em vez de ter uma adutora, é um canal, tá, de água bruta. E pode ser por gravidade, se a tua estação permite isso, ela está no nível que permita vir por gravidade. Tá? Se vocês olharem lá o sistema que eu comentei com vocês lá na Estrada do Mar, lá no Rio Tramandaí, ele tem um canalzinho ali. Aqui uma outra unidade, isso aqui eu já quis trazer para vocês, que aqui é uma adutora, tá? E isso aqui em cima é uma ventosa, tá? Para expurgo do ar. Okay? Necessário, então. Provavelmente aqui é a adutora já de água tratada e aqui é a adutora de água bruta, então, atravessando na captação do rio ali. Aqui as elevatórias, tá? Essas fotos eu peguei na internet também, então são grandes bombeamentos, tá? Essa aqui era lá de Novo Hamburgo. Okay? Na realidade, aqui é uma mentira minha, tá, pessoal? Essa aqui é uma elevatória de água tratada, na realidade, ela é menor. A de água bruta, eu acho que eu tenho num slide mais na frente, não na aula de hoje, mas em outra aula eu vou mostrar, são bombeamentos maiores. Okay? Mas a ideia é a mesma. Aqui é o conjunto, aqui é o motor, tá? E aqui é a bomba, essa bomba, sempre uma bomba centrífuga de fluxo, essa aqui é de fluxo helicoidal. A água, não, desculpa, é fluxo radial. A água sobe aqui pelas pás, tá? Ela sai tangenciando o movimento, ela tangencia
o movimento da hélice, tá? Diferente de um fluxo axial, pode ser radial ou axial, tá? Essa aqui é radial. É o mais comum, normalmente, nessas estações maiores. Aqui a gente consegue ver a captação junto com o tratamento, tá? Vejam, dá para quase por gravidade, tá? Aqui as estações de tratamento. Essa aqui é uma estação que eu peguei na internet, não sei dizer onde é que fica, talvez seja a própria estação do Cantareira, a grande estação, a maior estação que tem no país, tá? E aqui é uma estaçãozinha que tem aqui em Caxias, essa aqui é a estação Celeste Gobato, é uma estação que deve tratar aí menos de 100 litros por segundo, tá? Não, é uma estação pequena que ainda daqui a pouco o SAMAI vai desativar, ela deve ser uma estação lá de 1950, 1960, tá? Mais antiga que a do Faxinal. Aqui outras estações de tratamento. Desculpa, aqui essa imagem é o Sistema Cantareiras. Tá? Essa é a grande estação. O nome dessa estação é estação... eu tenho um nome indígena, agora não me lembro também. Tá? No vídeo, na aula que vem, me cobrem, eu passo o vídeo para vocês olhar. É bem legal o vídeo da Sabesp sobre essa estação. Aqui uma outra estação de tratamento, tá? Menorzinha. Essa aqui é a imagem aérea da estação de Novo Hamburgo. Tá? Essa aqui é a estação da Comusa. Okay? Então, essa estação eu conhecia bem. Aqui, aqui tem a calha parte, que era usada como a unidade de coagulação. Aqui os floculadores, que é a mistura lenta, que faz a formação do floco. Os 3 decantadores e os filtros. Eram 8 filtros. Aqui era uma estação compacta que eles compraram e não funcionou muito bem, porque a água do rio é muito turva, essa estação compacta só funcionaria bem numa barragem. Tá? E aqui eram os produtos químicos. Aqui uma outra estação de tratamento, tá? Com os reservatórios elevados. Vejam, aqui não aparece os reservatórios, aqui aparece um pedacinho de um reservatório lá da Comusa. Tá? Se eu não me engano, tinha 2 reservatórios. A estação do Faxinal, aqui em Caxias, eu me lembro que ela tem 3 reservatórios, cada um com 5 mil metros cúbicos, 5 milhões de litros. Então, tem capacidade de reservação de 15 mil metros cúbicos. Tá? A estação aqui do Faxinal, aqui em Caxias. Aqui uma estação, a gente pode ver aqui um reservatório maior, tá? Ele é enterrado, o semi-enterrado. Aqui o reservatório deve bombear para esse aqui, para abastecer, então, ponto mais alto. E esse reservatório aqui, pessoal, provavelmente é o reservatório para retrolavagem dos filtros. Esse reservatório é usado pela própria estação de tratamento. Toda estação tem isso aí, tá? Aqui no Novo Hamburgo é um pouquinho diferente isso aqui. Eles usavam um outro sistema que depois eu explico para vocês mais adiante. Aqui as adutoras. Tá? Vou passar rapidinho que está acabando o nosso horário. Então, aqui é uma adutora já de água tratada, tá? Aqui eles estão botando um registro e uma válvula, alguma luva, numa adutora de ferro. Me parece que também é uma adutora de água tratada, tá? Vamos ver se eu tenho uma foto de adutora de água bruta. Não tem. Essa aqui também é adutora de água tratada, isso aqui em Caxias. Essa foi uma obra do SAMAI que eu acompanhei. Adutoras em ferro fundido, tá? Pena não ter, depois a gente vai ter mais adiante as fotos das adutoras de aço, aí são de aço, se eu não me engano, aí em Novo Hamburgo, tá? E também aqui de Caxias, que são adutoras de ferro com junta flangeada, tá? Uma junta mecânica, junta de travamento, não é nesse sistema ponta-bolsa aqui, são adutoras maiores, tá? Essa aqui é uma adutora de diâmetro 200 ou 250 milímetros. E a adutora aqui de Caxias é 500 a 600 milímetros, se eu não me engano, a adutora de água bruta. Tá? Aqui, pessoal, na realidade é a distribuição, tá? Isso aqui já não é a adução. E veja aqui ele cortando a rede, tá? Não sei se aparece, você deve estar vendo a imagem, aparece o esguicho d'água aqui, tá? Essa rede já foi desligado, já foi fechado o registro dela. Tá? Ela já não estava sob pressão, teoricamente. Mas veja a quantidade de água que tem ali dentro. Ele está cortando, vê o jato d'água ainda. Estava fazendo uma interligação aqui para fazer para botar um T, alguma coisa assim, para fazer uma ramificação da rede. Aqui mostrando o registro de manobra, tá? Esse aqui é um registro, então, de gaveta para fechar a rede, quando precisa fazer manobra. E aqui o macromedidor para medir a vazão de água na própria rede, tá? É um hidrômetro grande, é um hidrômetro de rede. Tá? Então, chama macromedidor. Esse aqui é por pulso eletromagnético. Tu não faz a leitura no local, ele manda um pulso para um computador, para uma CLP.
Aqui a distribuição feita em material PAD, tá? Com eletrofusão, e aqui essa adutora, então, a gente vai falar dessa rede em PAD também. Tá? A gente vai falar depois dos materiais mais adiante. Aqui, pessoal, só para ter uma ideia de custo, isso são estudos, tá? Indicadores de custo para cada um dos sistemas. Já está acabando a aula, tá, pessoal? Já estou encerrando. Então, só para vocês terem uma ideia, vejam que num sistema de uma cidade pequena, até 10 mil habitantes, a captação representaria 30%. O tratamento não é muito relevante. Tá? Esses custos aqui envolvem operação, indicadores do custo do sistema. Eu acho que é de operação, tá? Não é de implantação. Seria o custo da operação do sistema. Tá? Então, a captação e a distribuição aqui são os maiores. Quando tu começa a aumentar a cidade, a distribuição começa a se tornar cada vez mais relevante. Tá? Para a implantação também vai valer isso. Aqui, a implantação da distribuição ela não ocorre de um momento só, ela vai ocorrendo à medida que a cidade vai crescendo. Tá? Mas veja o custo de operação disso. Esse custo é principalmente energia elétrica. Tá? E também é o custo de manutenção das redes. Tá? Mas o custo, a conta de luz da companhia é o custo mais caro dela, normalmente. Para você ter uma ideia, as contas de energia elétrica mais caras as contas de valor mais alto da RGE, das concessionárias, aqui na época era CE, tá? Do Rio Grande do Sul, é Corsã e DEMAI, em Porto Alegre. Tá? E em relação às concessionárias, o custo mais alto, primeiro, é a energia elétrica, segundo, o custo com os funcionários, né? É a mão de obra, é os salários, e terceiro, bem distante, aos produtos químicos. Tá? São, via de regra, os custos mais altos. Tá? Claro que quando eu falo em salários, vai entrar manutenção, tanto os prestadores de serviços, os funcionários mesmo, como os prestadores de serviços de manutenção, e assim por diante. Tá? Mas o custo, então, mais caro numa concessionária é o custo de energia elétrica, exatamente na rede de distribuição. E vejo que aumenta à medida que a cidade vai aumentando. A captação vai baixando, tá? Vai diluindo. E o tratamento também. Beleza, pessoal? Já estou praticamente encerrando. Só queria mostrar isso aqui para vocês, para terminar aqui. O Centro de Controle Operacional, tá? Cada vez mais, pessoal, os sistemas de abastecimento de água são operados de forma eletrônica. Os componentes eletrônicos são uma coisa barata, tá? E cada vez mais a operação. Antigamente, a gente tinha rondas passando de moto durante a madrugada para ver o nível dos reservatórios. Eu me lembro disso em Novo Hamburgo, tá? Hoje em dia, aqui em Caxias, quando eu trabalhava na Comusa, estava sendo implantado aí, tá? Eu até trabalhei no Centro de Controle Operacional. Aqui em Caxias, eu já acompanhei o SAMAI fazendo essa instalação. Eles têm exatamente isso aí. Inclusive no celular do gerente da estação de tratamento de água. Ele no meio da noite, ele recebe lá um bip no celular avisando que baixou, que desligou uma bomba do sistema, ou que o nível do reservatório está muito baixo. Então, o cara tem que estar sempre ligado. Tá? Então, isso aí está cada vez mais eletrônico e mais automatizado. E tu dispensa funcionário, ou os funcionários não precisam trabalhar de madrugada, tu tem esse controle todo automatizado. Beleza, pessoal? Desculpa a correria, mas vou encerrar agora, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Não, senhor, acho que é isso aí. Valeu. Beleza. Obrigado, noite, tá? Aí, bom descanso. Obrigado aí pela aula. Muito obrigado aí, professor, pela aula. Eu vou disponibilizar, tá, pessoal, os vídeos para vocês. O da aula anterior eu já deixei, o da primeira parte da aula já está no Moodle, tá? Eu fiz no intervalo. E esse eu já vou colocar. Se vocês tiverem dificuldade de acessar, me avise. Ok? Bom descanso, pessoal, e obrigado pela atenção. Valeu. Bom descanso. Boa noite.